Internauta, olá, internautas. Aquele termo bem moderno, bem atual, né? Internautas, pessoas que surfam na web, pop cruzeiras. A gente vai começar logo mais um debate de fundamental importância, né? Porque o pop blues não é somente moda, close, fechação, diversão, também é, né? Porque também é importante, mas a gente também gosta sempre de expandir os assuntos, porque tem muita coisa que ainda precisa ser falada, né? E a gente ainda conta muito com as pessoas do nosso nicho e as pessoas empáticas para falarem dos assuntos que a mídia não está falando, né? Então, hoje a gente trouxe ontem a gente fez o debate do Corpo Gordo na Arte, foi maravilhoso, conteúdo incrível, a gente está com ele disponível aí na fanpage do Facebook, para quem quiser consultar e compartilhar. E foi praticamente uma aula de história do Corpo Gordo na Arte, foi maravilhoso. E hoje a gente vai falar sobre saúde e alimentação, com que viés, né? A gente que é gordo, que é militante, que está aí nessa luta, ouve sempre falar, porque o gordo, vocês estão fazendo apologia à obesidade e não sei o que, a gente já está com o saco cheio, eu já falo. Eu já nem vi umas entrevistas sobre gordofobia, eu estou com o saco cheio. Eu quero falar mais das coisas positivas, né, do lado, tudo que a gente tem feito de positivo nesses últimos 7 anos de Pop Blues. Né, mas lógico que não dá para fechar os olhos, né, que saindo daqui o mundo continua uma droga, né, para quem é gordo. Aqui a gente chama de a Disneylândia as gordas, né, é uma exceção, né, porque todo mundo vem tratado, tem roupa para todo mundo, ninguém olha feio, né, então aqui é uma exceção da exceção, né, mas daqui da porta para fora o mundo é cruel ainda para quem é gordo, para quem é negro, para quem é LGBT, né, então, e como lidar com isso e como cuidar da nossa saúde e alimentação, né, que é uma coisa que falam tanto do gordo, que o gordo não se cuida, não sei o quê. Se a gente vai no médico, no hospital, não tem equipamento adequado, os médicos tratam a gente igual uma bomba ambulante, que vai explodir a qualquer momento. Ah, você vai morrer, mas o magro também morre, né? O magro é imortal, por acaso? Então a gente quer debater aqui como tornar o ambiente da saúde e educação física mais acolhedor, mais humanizado para as pessoas gordas, né? Infelizmente chegou a esse ponto de falar em saúde humanizada, né? Deveria ser para todo mundo. E aí eu trouxe as pessoas maravilhosas. Há tempo eu já tenho pensado na causa gorda do Papo Plus Size, por ser uma mulher gorda, por enfrentar essa questão todos os dias. Mas no ano passado eu fiquei um pouco mais ativa nisso e fiz uma reportagem bem extensa na revista As Minas sobre gordofobia e principalmente sobre gordofobia médica. Eu passei um ano pesquisando, indo atrás de fontes estrangeiras, internas, falando também com mulheres gordas, entendendo o que elas passaram. E uma das coisas que elas, 100% das mulheres que eu falei com muitas, falaram era sobre a questão de nutricionistas, a questão de alimentação, como em algum momento esbarrou nisso. Então eu acho importante a gente falar com todos os profissionais aqui. Então a primeira parte do debate eu queria, na verdade, que vocês se apresentassem. Eu queria que vocês falassem em que momento, assim, de uma maneira bem breve, em que momento vocês perceberam que existia gordofobia no meio em que vocês estavam. Se teve algum momento que deu esse clique que você percebeu, puta, é gordofobia isso. Enfim, eu queria se apresentar um pouquinho do currículo de vocês. Sejam breves e deixem os coleguinhas falarem. Olá pessoal, meu nome é César, eu sou nutricionista. Ser breve não é a minha melhor qualidade. Eu já começo a ficar preocupado com essa primeira pessoa. Mas quantos minutos a gente tem? Brincadeira. Quantos minutos eu não tenho, como eu costumo dizer? Nutricionista é um bicho complexo e eu vou tentar ser o menos complexo aqui possível. Eu me formei em 2008 e eu me lembro que, embora essa fala ela seja bastante gordofóbica, eu não consegui falar gordofóbica desde a graduação, em todos os congressos, palestras que eu vi, eu sempre ouvi
ouvia um termo assim, dizendo de N variáveis que era, nossa, mas trabalhar com obesidade é muito difícil, porque o obeso, ele é muito difícil. E eu lembro que desde a graduação eu já ia ficando com uma historinha assim, eu enquanto uma pessoa que nunca fui gorda, ficando com a sensação assim, ai gente, eu não sei se eu quero trabalhar com isso, porque se é tão difícil, nossa, eu quero trabalhar com qualquer outra coisa, menos com isso. Mas aí a vida, para o bem e para o mal, vem espremendo a gente para alguns lugares. Então, um dos estágios que eu fiz, o estágio que eu fiz na faculdade com a questão financeira, era um estágio com uma coisa justamente que eu não queria trabalhar, era com emagrecimento. E eu ia assim, querendo cortar os meus pulsos todos os dias nesse estágio. Todos os dias desafio, eu queria cortar os meus pulsos, falar, ai meu Deus, nossa, que difícil trabalhar com isso. E sem contar que era trabalhar com emagrecimento, era trabalhar com a metodologia que eu não vou citar, que era, assim, até para a nutrição ela era pesada demais. Ela falava, gente, não quero trabalhar com isso. E aí, nesse estágio, como uma característica minha, assim, vou fazer, mesmo que eu não estou gostando, eu vou fazer bem. E aí eu ia olhando para o sofrimento daquelas pessoas, que uma parte delas eram pessoas gordas, e ia pensando, nossa, mas por que essa pessoa está se pesando de manhã, de tarde e de noite? Por que essa pessoa se pesou 30 vezes? Por que essa pessoa está me falando desse sofrimento que aconteceu no avião? E aí apareceu uma série de questionamentos para mim. A partir desses questionamentos, isso era o quê? Ainda estava me formei em 2008, no finalzinho aí da faculdade, eu fui procurar um curso sobre isso, e aí que eu cheguei no Hospital das Clínicas, especialmente na psiquiatria, e num curso que chamava na época Abordagens Inovadoras no Tratamento de Obesidade. Achei curioso, fui lá ver esse curso, e neste curso eu fui apresentada uma temática que hoje a gente conhece aqui com um bracinho dela aqui no Brasil como gordofobia, que era na literatura científica médica como estigma da questão do peso. Estigma do peso ou estigma da obesidade. E aí nessa época eu achei isso assim, extremamente revelador, porque respondeu assim, 90% das questões que eu tinha em relação a essas pessoas. Então foi o primeiro momento em que isso aconteceu. A partir disso eu aprendi uma série de coisas legais lá e fui também me desenvolvendo nesse sentido enquanto nutricionista, porque para além disso, além de já na hora que eu percebi isso, eu falei, nossa, eu não vou ser um nutricionista tradicional, né? Falei, agora a vida vai ser mais complexa para mim. Eu ainda descobri que eu não gostava de fazer o que 90% dos nutricionistas é formado para fazer, é a única coisa que eles sabem fazer para melhorar a alimentação das pessoas, que é prescrever uma dieta. Então eu falei, pegou, né? Eu ia quase tomar um palavrão aqui, não dei pra gente pagar. Pegou, gente, agora sim, eu vou ser como uma paciente minha no posto de saúde falava assim, nossa, o César é aquele que não pode falar mal dos gordos na frente dele, né? Agora eu vou ser a pessoa que não pode falar mal dos gordos na minha frente, e eu também sou a pessoa que também não prescreve dieta. Pegou, agora acabou, né, profissão? Vamos lá, qual é a próxima? Mas aí eu fui aprendendo alguns jeitos diferentes de melhorar a alimentação das pessoas, tentando ser menos gordofóbico na medida em que o tempo ia passando, porque se teve uma coisa que eu aprendi muito nessa estrada foi que esse estigma, esses pensamentos estigmatizantes, essa gordofobia, ela não está aquém da gente, ela está na cultura, e como nós também estamos na cultura, nós também reproduzimos ela em algum momento. Enfim, e aí foi rolando, fiquei um tempo no SUS, porque eu achei que isso era muito legal, e eu falei, eu não acho que só pessoas privilegiadas têm que ter acesso a isso. Então eu trabalhei 7 anos no sistema público de saúde, desses 7 a 5 no UBS da vida, e foi muito legal, e aí eu tive uma vivência bem bacana nisso. Só para finalizar aí o currículo, eu sou especializado também em transtornos alimentares, assim como a Camila ela vai contar para vocês, então meu foco maior é trabalhar com questões psiquiátricas mesmo, coisas mais intensas, sofrimentos mais intensos aí das pessoas, e a interface que isso faz com a questão da alimentação. E aí tem um livro aí bem legal também da nutrição, que pelo menos para os nutricionistas ele é bastante marcante, que se chama Nutrição Comportamental, que foi um dos livros em que eu participei como coautora de alguns capítulos. Entre eles, na primeira edição, foi eu que coordenei o capítulo que falava sobre a questão da obesidade e como essa abordagem trabalhava aí. Acho que é isso. Tentei ser breve, não sei se foi muito. Olá, eu sou Camila também, na falta de uma dos duas. Eu sou profissional de educação física, me formei em 2011, porque antes eu fiz letras, aí decidi que não tinha nada a ver, resolvi que fazer educação física era uma coisa que eu realmente gostava. Eu tive transtorno alimentar, então quando eu fiz a pós em nutrição, eu me interessei, tive uma aula sobre transtorno alimentar, me interessei muito em ajudar pessoas que passavam por aquelas mesmas coisas que eu
só passava, como a gente passa forever and ever until the death. E aí fui me especializar em nutrição alimentar, foi um pato, porque ninguém queria deixar eu participar justamente porque eu já tive transtorno, fiz, consegui entrar, fiz o aprimoramento e hoje eu trabalho lá no Bulim, junto com o César, não estamos juntos, porque ele faz parte de um grupo, eu faço parte dos outros, mas para a gente tentar ressignificar a atividade física que os meus colegas de profissão são bastante complexos, eu não tenho muito a falar muito bem deles, infelizmente. Eu lembro de uma frase que me marcou muito quando eu só treinava, eu não fazia nem ideia de que eu fazia educação física na vida, que eu estava entrando numa aula e uma das meninas passou e falou: eu jamais seria personal naquele professor, porque eu quero funcionar, ele errou, nada que eu personal, mas não dá. E aquilo pra mim era tão bizarro que eu falava: gente, mas não tem nada a ver, né? E aí aquilo ficou. Então eu uso muito do que eu passei, porque além de tudo eu tenho um problema dobrado. E se eu falo que eu sou gorda, as pessoas falam: você não é gorda. Gorda é muito maior do que você. Então eu sou magra. Magra, você tem magra, é bem mais magra que você. Ou seja, eu estou no limbo da humanidade. Né? Então vejam, o problema é maior do que a gente pensa. Então vamos aqui tentar falar um pouquinho desse estigma que tem a educação física, é grande, é pesado. Vamos tentar ressignificar. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Gabi, sou psicóloga. Eu sou formada já faz 5 anos, mas eu estava fora da minha área desde quando eu mudei para São Paulo, que também faz 5 anos. E esse ano eu resolvi que eu ia trabalhar na minha área de novo, afinal de contas eu já estudei ator. E eu comecei a ver, na verdade, principalmente as pautas sobre gordofobia, conhecendo o Costa Cruz, há 3 anos atrás, quando eu vi a primeira vez. E aí eu vi que assim, nossa, a gente pode ser feliz, legal, né? Fiquei super feliz quando eu comecei a falar, eu falei: meu Deus, que nada de mulher. Eu falei: caraca, olha o que ela está fazendo aqui, ela está revolucionando. Eu sou do interior, eu fiz a faculdade em Araçatuba, e lá nem existe, talvez a possibilidade de um dia de ter minha criança, a gente pode pensar depois no interior para lá. E ver tudo isso, ver essas mulheres felizes, comprando roupas, aceitando, se amando, eu falei: nossa, isso é muito incrível. E a primeira vez que eu senti a gordofobia na própria pele foi quando eu engravidei, mas o médico achou que minha tireoide estava operada e eu fui descobrir que só com 14 semanas que eu estava grávida. E aí, ele falou: não, mas é só tireoide, porque você é gordo, né? Não era. A tireoide está em casa comendo, mas ok. Tá ótimo, minha 2 anos e meio, maravilhoso, nossa, não pensa. Tá lá, muitíssimo em casa. E aí tem várias mulheres, e eu tenho uma conta no Instagram, tem mais de 100 seguidoras. Comecei falando sobre moda, e a moda foi só uma portinha de entrada para eu ver sobre vários problemas que existiam, e a gente foi abrindo o olho. E aí eu falei: eu não posso ficar quieta em relação a isso, eu preciso falar com essas mulheres que são gordas e que precisam de ajuda, principalmente de ajuda voltada para a saúde mental. Eu falei: eu preciso ajudar de alguma forma, porque se fosse comigo há 10 anos atrás, eu talvez teria visto o meu corpo muitas vezes de forma diferente. E aí esse ano eu comecei um trabalho, a minha clínica hoje é composta de 99% de mulheres que são gordas. Então, e a maioria delas também veio do Instagram, então muito legal isso. E com isso eu pensei: eu preciso fazer mais. E aí também criei um terapêutico só de mulheres gordas, tudo voltado para a mulher gorda, porque eu acredito que a gente tem muito potencial. E se a gente se une, a gente está numa potência muito maior. Foi assim que aconteceu comigo, antes eu me senti uma pessoa sozinha, e aqui dentro hoje eu vejo que a gente junta muito mais. Então basicamente é isso. Estou com vários projetos dentro ainda, do meio, mas tudo voltado para pessoas gordas se sentirem melhores e terem a saúde mental ótima e restabelecida, porque é isso que a gente precisa. Boa tarde, eu sou a doutora Karen Rocha de Paula, eu sou ginecologista e youtuber também, então eu tento, onde que eu me insiro aqui nessa história toda? A gente na área da saúde, a gente lida com coisas, sempre alguém tem alguma dificuldade, né? E o gordo tem uma dificuldade. E pra gente, pro médico, sempre isso é um problema da pessoa, vamos tratar. E o
consultório, você faz exercício? Um monte de gente que está fora do peso fala pra mim, sim, eu faço. E um monte de gente magra, que eu consideraria saudável, tudo errado, comendo tudo errado, tendo dor em tudo que é canto. Então assim, a gente precisa parar de estigmatizar tanto. A gente fica dando muito rótulo, e o médico é um cara que dá muito rótulo. A gente nunca olha para o próprio umbigo. A gente tem muita coisa errada, mas a gente acha que só aquele cara que está do outro lado da mesa que tem. E a gente se acha na obrigação, a gente acha que a gente tem o direito de fazer algum tipo de julgamento. E não é. Né? Quando o paciente vem para procurar a gente, seja por um problema ou nada, ele não quer ouvir mais do mesmo. Ele quer ouvir uma coisa diferente. Ele quer, como é que eu chego nesse paciente para ele fazer aquilo que talvez seja um pouco melhor para ele ou pior, o que é? Né? Então, assim, os médicos, a gente não lida com gente, a gente aprende a lidar com livros, com doenças, e a gente esquece dessa parte de gente. A Flávia, eu conheci a Flávia e foi até interessante, porque quando a Flávia virou para mim e falou assim, nossa doutora, a senhora não falou hora nenhuma do meu peso. Eu falei assim, mas eu não estou vendo o seu peso como um problema. E você não trouxe esse problema para mim. E aí depois eu comecei a pensar, aí eu começo a ver mesmo. A coisa da gordofobia tem tudo que é canto. As macas são estreitas, as portas que você não consegue passar, roupa de ginástica, super difícil de achar, né? Para você ir para uma academia, pergunta, só tem até o número 38. Aí você vai fazer o quê? Você vai pôr o quê? Uma roupa qualquer para ir na academia? Você não tem como ir. Então assim, é muito além. A gente não é só na área médica, nutrição, psicologia, educação física. Então assim, a gente precisa falar mais sobre isso. E a coisa da alimentação, eu vejo que às vezes, o pessoal, todo mundo põe o rótulo. Ela deve comer mal. Ela deve só comer a sobremesa. Entendeu? Então não é assim. Porque o que eu vejo é gente magra comendo muito mal, gente gorda comendo super bem, se dando bem, sendo feliz. Então assim, é importante a gente falar sobre isso para tirar um pouco do estigma da gordura, comida, bem-estar, saúde. A gente precisa falar mais disso. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente vai começar a abordar aqui também. Espero que a gente ajude. Então, eu já vou na minha primeira pergunta, que na verdade são 3. Olha, é aquela coisa que você vai uma pergunta e você é sacado por português, que é o que é para vocês ser saudável? O que é para vocês uma alimentação? O que significa uma alimentação saudável? E o que significa para vocês um corpo saudável? E eu não coloquei aqui, mas o que significa para vocês uma mente saudável? Então vamos começar por aí, porque aqui a gente coloca as bases para depois entender como um corpo gordo, como uma pessoa gorda se insere neste ambiente saudável ou não saudável, enfim, a partir dessas premissas. Aqui é sempre breve. Vamos começar ao contrário agora? Deixa o nutricionista falar da comida no final, né? Bom, o que é ser saudável? Tá? O que é ser saudável? Na minha concepção médica, é se está tudo bem. Você está bem? Você está fazendo as suas coisas? Você consegue caminhar? Você consegue fazer... Você consegue dividir seu tempo com a sua família, com seus filhos? Você tem alguma restrição? Se não tem, você é saudável. Né? Então, assim, eu vejo muita gente querendo ser saudável, mas às vezes as pessoas nem sabem o que é ser saudável. Então, saudável para mim é isso, é você conseguir fazer as coisas que você quer, sem restrições. Isso é saúde. E isso vem bem-estar e vem o restante das coisas. Então, eu acho que, claro, agora eu estou com uma dor no joelho. Ok, vamos ver o que é. Por causa do peso? Vamos perder um pouquinho de peso? Pode ser. Será que não é? Vamos fazer uma fisioterapia? Vamos fazer não sei o quê? São questões, são questionamentos que a gente tem que ver no que é saúde. Saúde não é você ter colesterol a 98 toda a sua vida. Aí você pega e morre de um AVC, de um infarto, de uma outra coisa. Então eu acho que saúde, isso é um conceito que a gente precisa ter muito bem. Saúde
que é saúde para você? E cada um tem um conceito de saúde diferente. Então, se você traz um problema, aquilo está afetando a sua saúde, então vamos tentar resolver. E do melhor jeito possível. Porque não adianta eu chegar para você e falar assim, olha, agora em diante você vai comer só legumes e verduras. E você odeia legumes e verduras. Fácil falar, tá aqui o papelzinho, ó, que eu dou para todo mundo igual, o meu favorito. Sim, é saudável isso? Você vai conseguir comer com aquela cara ruim, sem gostar do que você está comendo? Que saúde é essa, gente? Né? Então, assim, a gente precisa ter um pouco mais de... Por isso eu gosto de questionar bastante. Eu acho que sempre a gente tem que questionar essas... O que é ser saudável? O que é que você quer de você mesmo? Né? Então, é alimentação, é exercício, tudo isso é importante, todo mundo sabe. A gente não precisa ficar falando várias coisas, o óbvio. Não precisa ficar falando o óbvio, mas o que é pra você? O que significa saúde pra você? Eu adoro comer, como mal pra caramba, faço meus exercícios, me considero uma pessoa saudável, por quê? Porque eu posso sair com meus amigos, eu posso fazer minhas coisas. Isso não é exame, não é nível de glicemia, é bem-estar. Acho que isso a gente tem que ir atrás desse conceito de saúde. Pensando num ambiente saudável, né, cara, que você perguntou. Eu fico pensando muito nisso, né, porque o pessoal fala, saúde mental, né, você vê que o termo saúde mental na internet, ele tá assim com tudo, né, só que as pessoas às vezes colocam saúde mental só como, por exemplo, vou fazer um skincare em casa rapidinho e, tá bom, meditação e tá bom. É ótimo, é legal você ter um tempo para você se cuidar e você fazer o cabelo, e você... É gostoso, essa parte assim, eu acho que você se ver, né, do jeito que você quer se ver legal. Vai lá, corta o cabelo, pintar unha, faz um monte de coisa que a gente gosta de fazer, ou não gosta também, tem gente que não curte, tudo bem. Mas eu acho que o ser saudável, você, principalmente, estar com pessoas que te fazem bem, eu acho que essa é a parte principal, né, a pessoa estar bem, estar das pessoas que ela se sente bem, que faz ela feliz, né, que não fica julgando, que não fica criticando o tempo todo, ter um ambiente saudável, é você seguir pessoas na internet que combinem com o que você pensa, como você é, né, você vê que tem muita gente adoecendo porque segue pessoas que não são iguais a ela e fica, nossa, eu quero ser igual a ela, porque ela tem vida perfeita e a minha não é, e nem sempre é assim. Porque a internet às vezes ela mostra uma realidade que não é exatamente, né, que existe. Eu acredito também que você... Eu gosto muito de ligar o botão do não liga, né, assim... Entendeu? Porque eu acho que me ajuda muito nesse processo de você estar em paz, né? Eu falo que nada pode tirar nossa paz de espírito, né? Quando tira é porque não está fazendo bem. Então, eu acho que isso ajuda muito que a gente tenha uma saúde mental melhor. Outras coisas como são importantes, a terapia, a principal delas. Né? Eu vejo que hoje muita gente está tendo resistência a isso, prefere perder uma hora fazendo máscara de argila do que fazer uma hora de terapia para realmente ter um efeito melhor. Né? A gente fala, só uma máscara tá bom, né? E aí a gente fala, mas fazer terapia também é importante fazer, porque vocês ajudam muito mais a fazer sua máscara. Faz a máscara e faz a terapia, entendeu? Mas junto, se quiser fazer máscara na terapia, a gente pode fazer também, tá, gente? Não tem problema. Pode fazer a máscara na terapia. Se quiser deitar no divã e fazer lá, pode fazer, não tem problema. Tá bom? Mas façam tudo ao mesmo tempo, que eu acho melhor ainda. De saudável, na minha área de atividade física, é muito confundida com estética. Muito. Elas nem se separam, na verdade, né? Elas viram uma coisa só. Então, a gente tem casos de paciente nossa que o médico disse que o problema de dor de joelho dela era perder peso e ela ficou um ano nessa história. Na verdade, ela estava com o ligamento rompido e ele não sequer para fazer o exame porque, afinal de contas, você olha e fala, é isso, gordo, é peso, né, querida? É isso que você precisa. É difícil a gente mudar, até que eu sempre falo, eu chego para as minhas alunas, que eu só tenho uma mulher, por coincidência ou não, mas eu chego para elas e falo, olha, eu não trabalho com estética. Então, ainda as pessoas que me procuram por estética, eu tenho que
saúde. Né? Então são muitas coisas. Não é porque eu tenho uma dor que eu não sou saudável, não é porque eu tenho mais peso do que fulano. E também assim, né? Eu tenho sobrepeso. Sobrepeso a partir do quê? E se for a partir da Gabriela Pugliese, todo mundo aqui tem sobrepeso. Ah, se for a partir de quem? Então a gente tem um ideal que mesmo as pessoas, o que é um corpo ideal? Ideal de quê? As meninas que falam corpo ideal não sabem o que ideal é. Que peso você quer chegar no 48? Quando chega no 48 está bom? E no 46 não está também? Nunca sabe. É porque eu sempre falo isso para elas, a gente foi ensinada a estar insatisfeito. Quanto mais insatisfeito nós formos, mais dinheiro a gente dá para toda a indústria que está por trás da insatisfação. Então a gente vai comprar creme, a gente vai na estética, a gente vai na academia. Eu sou super contra ir para academia, porque eu acho que a academia é o ó. Porque é um ambiente super tóxico, tá na moda, tóxico. Vai na Smart Fit, a galera tá toda de maiozinho, de body, de costas de fora. A pessoa que chega lá e não tem o corpo daquele, ela vai embora. Né? O professor fala com a menina que é bonitinha, não fala com ela. Fala com o cara que é marombado, não fala com o outro que nunca treinou. Então são pequenos comportamentos que a gente não necessariamente liga ao preconceito, mas que tem. E que as pessoas vão saindo e vão ficando lá só os marombeiros. É quem necessita mesmo do ambiente da atividade física não vai. E é isso que a gente precisa fazer, é trazer esse povo para lá, mas aí os meus coleguinhas precisam aprender a lidar com eles. Só uma observação, porque muita gente que tem doença crônica acha que não é saudável. Então, uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, ela fala, eu não sou saudável, porque... Mas assim, você está conseguindo sobreviver a sua vida, você tem que fazer as suas adaptações. Por que você não é saudável? Se a gente colocar como saudável só quem tem todos os exames, entre aspas, em dia, imagina quem tem algum tipo de deficiência. Pronto, você está excluído aí porque você nasceu de um jeito que não seria o jeito que estar com os exames corretos. Então, é interessante isso aqui. Então, só vou deixar para eu achei interessante porque essa temática que as Camilas foram puxando da história do ser saudável é muito interessante, porque se a gente pega emprestado, né, aqui no mundo português tem o ser e o estar. É muito difícil você ser saudável, né? Até porque esse conceito que as meninas foram falando e criticando, ele tem a ver com não ter doenças, né? Então quando a Camila contar, se eu não tiver diabetes, eu preciso não ter diabetes para ser saudável, esse é um conceito muito antigo de saúde que a gente tem, que é o conceito de que a saúde ela é não ter doenças. E na verdade não ter doenças é bem diferente de você ser saudável. Do meu ponto de vista, concordando com praticamente o que todo mundo já falou, tem a ver com bem-estar. Tem bastante a ver com bem-estar. E bem-estar para mim tem a ver com viver. Tem a ver com modos de viver. O quanto eu consigo viver, o quanto eu consigo aproveitar a vida. Se para eu ser saudável, vou aqui pegar o estereótipo das pessoas musas fitness da vida, eu posso, por exemplo, por que é que você quer ser saudável, musa fitness? Eu quero para viver mais e viver melhor. Mas se você não pode, por exemplo, ir na festa do seu sobrinho e comer um brigadeiro, para que drogas é que você quer ser saudável e viver até 100 anos? Talvez seria mais fácil morrer antes. Porque não dá para curtir eventos. Quando é que você vai para um happy hour beber uma cerveja, se você gosta de cerveja? Quando é que você vai viajar para Maragogi sem levar todas as suas marmitas fitness? Não dá. Sem poder comer o camarão, sem poder tomar caipirinha na praia. Não dá. Não dá para você conseguir viver excluindo todos esses aspectos, e aqui eu estou puxando a sardinha para a alimentação, que é que eu sei falar melhor. Então, para mim, isso tem a ver com mais estar saudável. Então, respondendo a uma das perguntas, mente e corpo, para mim, nesse contexto, elas são muito difíceis de serem separadas. Porque onde é que está essa mente, onde é que está esse corpo? Eles estão juntos. Então, coisas que acontecem fisicamente no meu corpo, elas podem influenciar no jeito de pensar, no jeito de sentir coisas. Coisas que eu sinto também podem influenciar no meu corpo. Então, é muito difícil pensar essas duas coisas separadas. E aí, a questão mais desafiadora de todas, no sentido mais complexa, é a questão da alimentação. Porque, geralmente, comer de uma maneira saudável tem a ver com comer correto. E o que é comer correto?
começa daí que se a gente pegar as diferentes culturas do mundo, existem pessoas vivendo em diferentes continentes. Eu vou pegar um exemplo que as pessoas comumente me contam. Comer lanche é errado. Aqui no Brasil, se a gente come, por exemplo, um burrito, a gente está chamando de lanche, portanto é errado. No México, isso não é lanche, isso é uma refeição. Então, se o lanche, a priori, ele fosse ruim, ele matasse as pessoas desenvolvessem doenças, o México estava devastado. Se a gente for usando essa mesma lógica, a gente vai para a lógica da Itália, a gente vai para as diferentes regiões do Brasil. Então, a lógica em que eu, como já vivi um tempo grande aí de nutricionista, eu peguei uma época onde, por exemplo, a tapioca que hoje é fitness, ela era a pior coisa do mundo. E hoje ela é a melhor coisa do mundo. Então eu me lembro de lá, quando eu entrei na unidade básica de saúde lá em 2011, das pessoas contando, os profissionais de saúde discutindo o caso ali, a fulana tem um triglicérides alto no sangue porque ela come aquelas comidas fortes lá do Nordeste, aquela tapioca, aquela coisa, né? Se ela comesse, por exemplo, um pãozinho integral, que como se eles fossem nutricionalmente coisas muito diferentes, mas tem um estigma em cima da alimentação em relação a isso. Então, de classificar os alimentos como saudável e não saudável. E dentro dessa ideia de saúde, onde saudável é você se abster do que não é saudável, se tem um grupo de coisas que não é saudável, se eu coloco uma gotinha daquela coisa na minha alimentação, logo ela não está saudável. É o que eu conto, que é a lógica da contaminação da alimentação. É mais ou menos assim, não importa o que, quanto e quantas vezes eu comi, independente do que isso sujou a minha alimentação. A lógica da contaminação, porque eu brinco assim, se você estiver numa piscina e alguém jogar um pedacinho de fezes na água da piscina, ela está contaminada. Não importa quanto de fezes, as pessoas falam, meu Deus, eu quero sair daqui. É a mesma lógica que as pessoas usam para alimentação. Só que a alimentação ela não é dual desse jeito. Tem dias em que a gente come um pouco melhor, mais nutritivo, por assim dizer, para ser mais específico, ou seja, comidas com uma diversidade de nutrientes maior, tem dia que a gente come comidas com diversidade de nutrientes menor, mas isso não tem a ver só com conhecimento racional, porque os conhecimentos ligados à nutrição, eles têm menos de um século, os conhecimentos que a gente conhece. E como é que essa humanidade viveu todo esse tempo até hoje sem saber o que era um carboidrato e uma proteína? Né? Porque existem outras coisas no nosso corpo que ajudam a regular a nossa alimentação e ajudam a regular a nossa saúde nesse sentido. E é ajudar as pessoas desconstruírem essa ideia e interagir com esses conceitos de alimentação, que são complexos porque eles estão aí o tempo todo, ouvir o próprio corpo, ouvir essas informações externas, em qual ponto eu consigo ligar uma chavinha na outra, que aí é o trabalho do nutricionista, e é um trabalho que não é simples, ele é complexo. Porque, para finalizar, na medida em que eu vou prestando atenção mais em coisas fora, eu vou prestando atenção em menos coisas de dentro. E a alimentação, ela é o perfeito retrato de onde as coisas de fora, elas entram para dentro do seu corpo. Então você precisa, de alguma maneira, perceber os dois. Se você não perceber os dois, um cenário em termos da alimentação, a tendência dessa balança desequilibrar para o ruim, entre aspas, ela é muito grande. Seja ruim apenas comer alface, tá? E seja ruim como apenas comer, por exemplo, tomar leite condensado. A gente pode falar de qualquer um nesse sentido. É muito legal, combina muito com a próxima questão que eu tinha colocado, essa lógica da contaminação. Como vocês veem, pensando no conceito de saúde, como a gordofobia contaminou este conceito? Como a gordofobia contaminou o conceito do que é você se alimentar bem? Como aconteceu essa contaminação? Como vocês percebem? E como vocês acham que a gente pode mudar isso, já que a gente tem que falar um ponto positivo? Como a gente consegue virar essa chave? Ai, coitado, você quer deixar para lá? Cara, eu vou falar principalmente do que eu vejo, no sentido assim, quando, sei lá, uma pessoa posta uma foto na internet, uma pessoa famosa, ela é gorda. Por exemplo, ela vai lá, posta, ela se adora, tá bacana, o pessoal vem e começa a falar, e a saúde, e a saúde, e a saúde? E aí você fica assim, cara, ninguém pensa na saúde mental dela, a pessoa só pensa na saúde física dela. Né? E aí eu fico pensando, caramba, as pessoas elas têm todo o tempo do mundo para ajudar a saúde física dela, mas ninguém pensa que talvez falando ela possa se sentir mal. E a gente vê isso depois vem da pessoa famosa, mas também vem, por exemplo, de uma pessoa que é dentro do padrão, mas aí posta uma foto mostrando celulite, nossa, mostrando celulite, meu Deus, que horror. Né? E a gente fala, gente,
Ninguém pensa na saúde mental das pessoas. As pessoas não ficam pensando no físico, que ela tá doente, ela precisa emagrecer. Mas você não sabe o efeito que você falar isso para uma pessoa causa, né, aqui dentro. Você fica pensando que ela precisa emagrecer. E não importa como, não importa quantas dietas ela já pode ter feito, não importa quantas vezes ela já tem se machucado para tentar emagrecer, não importa nada. Ela só importa que a pessoa acha que, nossa, você precisa emagrecer porque você está doente. Como a Flávia falou, a pessoa é uma bomba prestes a explodir para morrer. E todo mundo vai morrer. Quando você cai nessa consciência que todo mundo vai morrer um dia, você fica assim, mas por que você está tão ligando? Né? Se você vai lá e fala pro magro, você vai morrer, viu? Mas pro gordo tem essa pressão, né? Se a pessoa gorda fala, nossa, gente, vai morrer. Tem gente que tem a cabeça legal e, né, fala assim, você acha isso, tá bom. Mas tem gente que interioriza tanto isso que acaba não fazendo mais nada e acaba levando uma vida super frustrada e aí fica assim tentando emagrecer, fazer atividade física, que não diz, que o corpo às vezes não aguenta, que tem todo o joelhamento que deve ser pesado, a pessoa vai lá fazer uma rampa, vai lá pegar pneu e você levantando pneu. E aí você fica, gente, sabe? E aí você fica pensando assim, será? Né? Será que a pessoa precisa disso só? Será que às vezes se ela tratasse o interno dela, tipo assim, o externo também não melhora, e aí as coisas vão melhorando, porque ela para de ligar para essas informações tóxicas que ela recebe o tempo todo, né? Que a você não pode estar difícil, você pensa, não é? Agora tem que fazer alguma coisa, agora não pode ir no médico, porque você vai no... Gente, quantas pessoas eu recebo na minha clínica e falam que tem medo de ir no médico porque eu vou chegar lá e ele vai falar que eu preciso emagrecer, mas eu só tô com, sei lá, uma coceira de pele, eu quero um dermatologista, eu tô com uma coceira na pele e falar que é por causa do meu peso. Esse gente, tá muito errado. Né? E a gente tem todo dia trabalhar essa ideia de que a gente pode fazer, que a gente pode comer o que a gente gosta, a gente pode comer, igual você falou, tanto, né, o que é ruim pode ser uma alface, quanto o que é ruim pode ser um leite condensado, doce de leite. Né? E pensar nisso, assim, a gente fica muito mais focado só na saúde física e esquece, quando as pessoas falam, né, da saúde do gordo, da parte mental também. Eu acho interessante que quando ela falou assim, eles só pensam na saúde física. Na verdade, a gente pensa em forma física. Não é nem a saúde física, porque como é que você julga a saúde física? Você não sabe nada, né? A gente não vem com os exames estampados aqui assim. A gente não sabe nada. A gente tem casos de meninas com anorexia, com 35 ou 34 quilos, e que não tem alteração nenhuma de exame. E tem aquelas que têm muitas alterações de exame que as meninas que vêm do comer compulsivo, por exemplo, não têm. Então, o que acontece é que a gente julga a saúde pela estética, absolutamente pela estética. A sua forma física define se você é saudável ou não. Então, se eu estou subindo a escada, por exemplo, nossa, olha que ótimo, estou subindo a escada, aí eu pego o elevador para ir para o primeiro andar. Aí você fala, olha que absurdo, o elevador para o primeiro andar. Gente, o joelho da pessoa pode estar doendo, a pessoa pode estar com problema no pé. E a gente julga, né? A gente tem esse hábito de julgar. Então, o que a gente vê muito, assim, eu não trabalho mais em academia, graças, mas eu falo que o básico da atividade física é o que mais funciona. O básico. O corpo foi feito para se movimentar, então o que a gente precisa fazer é se movimentar. Então, se você mora num prédio, você desce um andar antes do seu e sobe a escada, é uma atividade física. Então, a gente tem dados agora do Colégio Americano de Saúde, 10 minutos contínuos de atividade física já fazem bem para a sua saúde num dia. 10 minutos sem parar. São 10 minutos sem parar. Né? Então você não precisa ficar 1 hora fazendo crossfit, que eu acho a maior aberração do universo. Gente, a pessoa paga a academia e o professor não dá ela correr do lado de fora. Já está errado. E a atividade física coloca todo mundo dentro do mesmo saco. Todo mundo corre, todo mundo precisa perder peso, todo mundo. A pessoa chega lá, tem casa de nutricionista, amiga minha que chegou e falou, mas você não quer emagrecer? Ela falou, não, eu queria fazer atividade física, mas eu acho que, qual é o seu percentual de gordura? Acho que você perder um pouquinho. Não acho, eu queria fazer. Eu falei, mas vamos fazer aqui então um aeróbio maior? Você não tem nem vontade própria, né? O professor sabe a sua vontade. Então, é muito difícil isso. O ambiente da academia, os bancos são muito estreitos. Se uma pessoa gorda senta, eu tenho um problema disso com uma aluna minha. Ela não consegue sentar em nenhum banco. Na parte de sentar,
o aparelho com a perna não entra, que a pessoa não vai. Então, isso não é pensado, não é. Então, parece que as pessoas que não quer que você fique lá. Né? Então, o que a gente sempre fala para as meninas, principalmente que a gente usa muito exemplo, que a gente trabalha muito lá no transtorno alimentar, é que elas não vão para a academia. Se querem fazer alguma atividade, faça fora, vai dançar, você gosta de dançar, vai dançar, você gosta de andar, vai andar, gosta de andar com seu cachorro, vai, gosta de andar de bicicleta, vai, quer andar de patins, vai, quer ir para o parque, vai, porque o ambiente da academia te leva, às vezes, a criar um transtorno que você não tinha. Eu tinha caso de alunas de mais de 70 anos na academia que eu trabalhei, que elas começaram com uma história de tinha festa e o bolo era sem glúten e sem lactose. Sem gosto também, né, gente? É festa. Elas falam, mas eu não posso comer arroz branco porque engorda. Gente, não. Né? Então, assim, a sua barriga chapada vale o seu sacrifício? Para mim, não vale. Tá? Você gosta de comer sua batata frita e tomar sua cerveja? Não vai comer sua batata frita e tomar sua cerveja. Né? Mas parece que é obrigatório você ter aquele corpo para você ser feliz. A gente sabe que não é. Porque se fosse, estavam todas as blogueiras, fitness, todas muito felizes. Todas. Então a gente precisa separar saúde de estética. Ainda está muito vinculado. Eu falo que não vão deixar por último. Tem, puxando ainda o que a Cá estava falando, tem uma visão muito grande entre o que é saúde e o que é estética. Por várias vezes é até difícil separar. Tem um exemplo que eu gosto de dar, que acho que é muito didático isso, é quando você vai criar uma página, sei lá, no Facebook ou no Instagram, de qualquer coisa, uma das sessões, as sessões de saúde, ela é saúde / estética, que é como se fosse a mesma coisa. E não tem, e pra mim é muito diferente, embora não seja mais nem menos, por exemplo, eu e a moça que cuida da pele. São coisas diferentes, assim, a moça que vai lá, sei lá, tirar sobrancelha. São coisas diferentes, uma é estética, o outro é saúde. Mas essa fusão, ela prejudica uma série de coisas disso que a Camila estava contando para vocês. Até fica muito difícil discernir, porque parece que é a mesma coisa, coisas que ajudam você a ficar mais bonita, mais bonito, e coisas que ajudam a ficar você mais saudável. Inclusive tem várias coisas, vários procedimentos estéticos que são zero saudáveis, né? Se a gente pega, por exemplo, o exemplo da lipoescultura, né? As pessoas sempre falam assim, o problema é todo o complexo aí que acontece da pessoa gorda e das células de gordura que tem no corpo dela. A lipoescultura nada mais é do que você ir lá e arrancar à força essas células do corpo. Só que os estudos que existem sobre isso mostram que em termos de saúde física, do que acontece dentro do seu corpo, alterações de exames, não fica diferença nenhuma entre o corpo A sem a lipoescultura e o corpo B com a lipoescultura. Então arrancar essa gordura não faz tanta diferença. E aí que fica a interrogação, que ainda é uma pergunta eterna, é que nos estudos que mostram, por exemplo, a questão da perda de peso com melhora de saúde, será que esses estudos eles conseguem fazer um recorte entre os hábitos de saúde? Será que o que melhorou a saúde dessa pessoa foi o fato de ela ter perdido peso ou o fato dessa pessoa ter adotado alguns hábitos de saúde? Porque existem pessoas que vão adotar hábitos de saúde e não vão chegar no peso que elas querem. Outro dado também muito interessante na saúde tem um discurso muito grande de que a pessoa é gorda, mas ela não é saudável. A pessoa gorda não é saudável. Se você pegar qualquer manual xiita que fala sobre peso, que tem essa perspectiva de que a pessoa precisa perder peso, ele vai falar que um caso de sucesso em perda de peso é quando alguém perde 5 a 10% do peso inicial dela. Então pensa alguém que tem, por exemplo, 150 quilos e essa pessoa vai perder 10% do peso dela. Então essa pessoa vai perder 15 quilos. A pessoa vai ficar com 135 quilos. Essa pessoa ainda vai continuar sendo uma pessoa gorda muito provavelmente. Ou seja, até essa pessoa que é um caso de sucesso, ela vai no médico e vai continuar ouvindo a recomendação de que ela precisa perder peso, mesmo ela já tendo perdido peso dentro do caso de sucesso do que é recomendado. Faz sentido? É uma lógica bastante perturbadora nessa história, né? 10% até você não ser mais uma pessoa gorda. É como se o problema não fosse a gordura, no final ele vira o problema é se você ser gordo ou não ser gordo, né? Porque é quase como a Camila estava contando, que se aquele dado visual sobre você dissesse muito sobre você. E, na verdade não, né? As meninas estavam contando. Pessoas gordas também às vezes chegam e fazem atividade física, né? A gordofobia médica, por exemplo, está no fato de
eu cheguei e o médico, pelo fato de eu ser uma pessoa gorda, ele automaticamente inclui o médico, o nutricionista, o educador físico, ele inclui que eu não faço atividade física, que eu não como vegetais e que eu só como brigadeiro. Então aí eu chego e traduz como: oi, tudo bem, estou com a dor no pescoço, então você precisa comer mais salada. Oi, mas eu como salada, né? Então você precisa comer menos doce. Mas pera, eu nem gosto tanto de doce, você precisa fazer atividade física. Pera, mas eu faço 5 vezes por semana. Então ele mora nesse lugar onde as coisas ficam um pouco mais difíceis, né? E aí o que eu acho que pode ser feito para as coisas melhorarem, eu acho que pensando no Sistema Único de Saúde reclamem, não pensem que a gordofobia, embora ela seja normativa, que ela é normal, embora ela aconteça sempre, que ela é normal. Porque eu sempre oriento para os pacientes: foi ao médico, ao nutricionista, ao fisioterapeuta, qualquer pessoa que você se sentir desrespeitado, você vai ligar lá no número da ouvidoria e você vai fazer uma reclamação. A ouvidoria do SUS funciona e muito. Eu já trabalhei no sistema, sei que quando chega uma ouvidoria, ela está assim, que nem um raio para a coisa ser resolvida. Já trabalhei em unidade de saúde e o SUS ele preconiza que esse monitoramento do SUS ele seja feito tanto pelos usuários, ou seja, as pessoas que usam o SUS, tanto pelos profissionais que trabalham lá, quanto pela gestão, que são, né, as entidades aí políticas. Eu já trabalhei em unidade onde estava tendo um grande enfoque, não que não exista hoje, mas era no boom, onde da questão vamos combater a obesidade, e a unidade de saúde tinha uma balança. Então essa balança ela ficava na recepção, e quando as pessoas chegavam, elas eram pesadas na recepção, com as cadeiras, todas as pessoas lá. Aí uma auxiliar de enfermagem gritava pro outro: 112 quilos, né? 97, 38, né? E assim, na verdade, os coitados que estavam lá olhando e fazendo aquele procedimento nem conseguiam perceber o impacto daquilo. E aí quando a gente foi conversar sobre isso, né, e aí cheguei para a gerente e falei: olha, é muito difícil, é muito problemático a gente falar que tem ações relacionadas ao peso e a gente não ter um equipamento para fazer essa aferição das pessoas adequado. Aí o único equipamento que tinha, ele ainda media até 120 quilos, é o padrão da maioria das balanças. Peraí, se uma pessoa mede mais do que isso, você vai colocar uma 120 maior, e aí depois, o que você faz em relação a isso? Como é que você monitora esse peso, o que está acontecendo com ele, né? E eu lembro que na época foi uma guerra bem sucedida de conseguir, por exemplo, simplesmente balanças uma para cada consultório, extinguir a ideia da balança lá. Mas é isso, para isso eu preciso entender que isso é um problema e fazer queixa sobre isso, né? Não deixem, por exemplo, de se queixar quando vocês vão, inclusive, em consultórios particulares, do convênio, do tipo: nossa, esse banheiro é apertado, né? Nossa, eu tô meio sentado aqui nessa cadeira, será que ela não vai quebrar? Não deixem de fazer esses comentários, porque as pessoas não percebem não intencionalmente ou não percebem intencionalmente, né? Algumas pessoas têm a intenção de dizer que aquele espaço não é o espaço de uma pessoa gorda, então que você deveria lá estar magra para poder entrar lá. Não é raro ouvir, por exemplo, de pessoas que eu atendo: não, eu senti que eu precisava emagrecer para ir no nutricionista, ou que eu precisava emagrecer para ir na academia, eu preciso estar mais magra para ir na academia. E isso não faz sentido nenhum. A academia, o nutricionista, o médico, o psicólogo, que deveriam ser lugares que acolhem pessoas de todos os corpos, de todas as etnias, de todos os tamanhos. Posso só fazer um parêntese? No Rio, tem uma loja de Maravilha Faz. Tem voz de trovão, mas tem. Pra quê? Os internautas. Os internautas. Aí vai ficar lá: não, eu estou ouvindo. Isso principalmente no Rio de Janeiro, que a gente, quando eu fui fazer esses posts para o Team Blog no UOL, dos relatos de pessoas gordas acima de 120 quilos que eram encaminhadas para hípicas e para hospitais veterinários, né? Porque era onde conseguia ser pesada para poder dar tratamento, né? Fazer carga, né? Então, ou seja, né? Já é uma desmoralização completa, assim. A pessoa já não vai mesmo, né? É tanto constrangimento, maltrato, aí que ela não vai cuidar da saúde, né? Não é porque ela é gorda, né? É por causa dessa falta de equipamento e acolhimento. Só para finalizar, é a história do quanto a obesidade, entre aspas, que mata, ou quanto é a gordofobia. Último caso, só para ilustrar, eu me lembro de uma das pessoas que eu atendia no SUS,
que foi um caso que chegou para mim, que era assim, você precisa atender essa pessoa porque ela precisa emagrecer, porque ela está sentindo mal com o corpo, para ela vir no dentista. E eu lembro que quando eu fui na casa dessa pessoa, que foi uma visita domiciliar, ela me contava que estava com muita dor de dente e ela, na verdade, estava extremamente constrangida de ir ao dentista que tinha uma unidade básica de saúde, porque a última vez que ela foi, ela não coube na cadeira do dentista. E eu fiquei imaginando, né, todas as outras situações em que acometem e que tem uma relação com a saúde, de quanto mais cedo eu procuro ajuda, mais fácil é eu conduzir esse cenário para uma questão, para um desfecho um pouco melhor em termos de saúde, essa pessoa não morrer, essa pessoa se livrar das dores e das questões dela. E essa pessoa, por conta do peso dela, e não era só porque ela se sentia mal, esse era um detalhe, era porque aquele espaço não a cabia. Isso é extremamente doloroso, embora eu converse com as pessoas diariamente sobre isso, eu sempre sinto que eu não tenho a dimensão real de como é o problema de viver questões como essa. Uma questão simples que é poder ir no dentista para acabar com a sua dor de dente é desumano. Vou falar um pouco de alimentação, de saúde e alimentação. Então, a gente estava aqui discutindo várias coisas de ser gordo, de estar gordo, se isso é saudável, se não é. E isso é uma das coisas que eu vejo muito no consultório, é que eu pergunto, eu falo assim, você faz exercício? Independente se essa pessoa é gorda ou não, porque a gente tem essa coisa de julgar muito cedo. Então, porque ela é gorda, ela não faz exercício. Você faz exercício? Faço. Então, assim, eu tenho paciente que faz 40 km de bicicleta quase que todo dia e ela continua gorda. Só que assim, te incomoda? Não. Então, ok, seus exames estão ótimos. Mas eu não deveria perder peso? Eu falei, se você acha que você deveria perder peso, você quer perder peso, então, tudo bem. Agora, não porque você vai se sentir mais saudável, porque você vai ser mais saudável. Porque a pessoa come bem, faz exercício, tem uma dieta diversificada, pode comer o seu brigadeiro hoje e amanhã a sua chia, né? Mas isso é super importante porque a gente tem que parar de julgar. Nós, todo mundo, porque a gente julga, o ser humano julga. Você é gordo, você é magro, você julga. Então a gente tem que parar de julgar, a gente tem que perguntar mais e tem que se reclamar mais sim. Hoje em dia o LGBT está bem mais tranquilo, vamos dizer assim, não é perfeito ainda, tá? Mas, por quê? Porque eles reclamam. O gordo tem que reclamar também, gente. Eu acho um absurdo você tá lá para fazer saúde, você tem uma mesa que caiba a pessoa. A pessoa já tem vergonha, às vezes, de sair de casa porque eu achei essas cadeiras aqui apertadas. Essas são apertadas. Tem uma que é lá no fundo. Entendeu? Só pode ter uma. Isso, mas é lá no fundo, sabe? Então, assim, esse conceito do gordo não saudável, é difícil isso. E é difícil a gente conseguir o que é o perfeito de corpo na estética. Porque não tem. Se a gente for ver nossa miscigenação, você tem pessoas que nunca vão ser magrinhas. É da constituição dessa pessoa, né? E isso não é ruim para ela. Então, o que eu acho que a gente tem que buscar é isso, é não demonizar a comida, porque a culpa não é da comida também, né? Então, assim, não é porque se come que você é gordo. Às vezes você nem come tanto, às vezes é uma falta de, como eu estava falando, às vezes mudar um pouquinho, você já perde um pouquinho de peso e tá bom. Porque o peso em si não é um problema. Não é os 100 quilos, não é os 120, não é o 80. É aonde está o seu equilíbrio. Você está bem? Você está comendo direito? Você come diversificado? Como um burrito no almoço. O londrino só come sanduíche de pepino no almoço. E para eles isso é saudável. A gente almoça, a gente janta. Então tem a coisa cultural. É difícil a gente querer deixar essa etiqueta de quem é gordo, quem é magro, quem é saudável, quem não é. Eu acho que tudo uma questão de tem que se perguntar, você tem que olhar para você e falar assim, eu estou comendo bem? Eu estou fazendo as coisas direito para mim? Eu estou me sentindo bem? Eu estou fazendo o que eu gosto? Ficar com os meus amigos? Eu estou
estou bem, mentalmente falando, porque tudo isso é um reflexo. Quem come compulsivamente, às vezes, é um retrato do que está exterior. Eu não tenho amigos, ou eu não quero ter amigos, ou eu estou me sentindo feia, ou sei lá. E aí você troca uma coisa por uma coisa boa, que é comer. E de repente comer, vira uma coisa ruim. Você olha para mim e fala assim, eu queria estar comendo. Gente, isso é ruim, porque é um prazer. O ser humano, a nossa capacidade de socialização veio de comer em conjunto. Então, isso é a única coisa que nenhum outro bicho faz. É juntar para comer, é gostoso, é social, é alegre. Então, assim, a alimentação, a gente precisa ter bom senso, a gente precisa saber a coisa que o exagero sempre vai ser ruim, a falta sempre vai ser ruim. Então, a gente precisa ter essa coisa do bom senso, o que é bom para mim. Que não é bom para ela, não é bom para ela, cada um é de um jeito, por isso a gente não pode colocar tudo no mesmo cesto, a gente não pode ficar dando etiquetas e, tem que ser, eu tenho que calçar 35, eu tenho que usar calça 38, gente, isso não existe, a gente tem que parar com essa coisa de achar que o outro sempre está melhor, e às vezes não é. Eu que sou médica, eu vejo um monte de gente que se diz saudável, usa fitness e tudo, com a vida cocô. Sabe? Ela falou, eu sonhei com brigadeiro. Quantos anos faz você não come brigadeiro? Eu nem lembro mais do gosto. Então assim, hello, né? E aí você vai ver, ela tem insônia, ela tem, sei lá, infecções na axila, mas não aparece na foto, né? Tipo assim, né? Então assim, é muito ruim a gente ficar dando essas etiquetas. Por isso é sempre bom a gente olhar pra gente, falar, tá bom pra mim? Tá legal? Ter pessoas iguais a você, isso é ótimo, eu adoro, como você falou. Siga pessoas que são parecidas com você para você ver que você não é o ET. Você não é que está fora da casinha. Eu adoro comer aquela coisa com chocolate, nozes, derramando vulcão. Ok, vai ter um monte de gente que também come. Depois, vou ter que compensar. Ok, beleza, mas não é para deixar de comer, não é para deixar de fazer. Eu acho que é tudo uma questão de tem que ter prazer, e tem que ser equilibrado, tem que ter bom senso. Né? E eu acho que é isso que está faltando para muita gente, a gente perde a razão. Não, eu quero ser um esqueleto, vou comer só, fazer a dieta da sopa. Meu, que graça que tem isso, sopa de berinjela, a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Né? Berinjela, não, tem uma paciente que para mim estava fazendo dieta de berinjela lá, batia no liquidificador de berinjela, limão, e ficava tomando aquela gororoba o dia inteiro, porque era bom pro colesterol, mas nem tinha problema de colesterol. Né? Eu falei assim, o que você quer? Aí ela, agora eu não consigo dormir porque eu fico pensando em comida. Que saudade, né? Que saúde é essa? Que coisa é essa que vocês estão buscando? Então é isso, é bom senso, é alimentar. É nosso, a gente sempre vai comer, a gente precisa comer. É comer bem, é comer gostoso, é comer feliz, tá? Não tire o prazer da sua comida, porque isso sim vai tirar a sua saúde. Eu teria mais questões para fazer, mas eu quero abrir para quem da plateia tiver, principalmente nesse sentido. Só comentando uma coisa do lugares que as pessoas cabem, tem 2 exemplos. Existe uma página no Instagram chamada Cabe o Gordo, que indica lugares em que tem acessibilidade para pessoas maiores. Tem um exemplo americano, que eu já vou falar aqui para ver se alguém quer se juntar comigo para fazer isso, que é um aplicativo que usa geolocalização e que você consegue saber todos os lugares, inclusive médicos, restaurantes, teatro, cinema, todos os lugares em que existe sim acessibilidade e você consegue, tal, sei lá, como o Google Maps, mas é o Google Maps para pessoas gordas. Isso está sendo desenvolvido lá nos Estados Unidos, eu acho que seria legal a gente pensar numa coisa dessa aqui. Enfim, gente, vocês têm questões para fazer, por favor, fiquem livres.
caravana da Baixada Santista. Então, vocês, quarto profissionais, são pontos fora da curva, né? Eu queria saber, no ambiente de vocês, se vocês sofrem muita paulada dos colegas de profissões de vocês, né? Na nutrição, na educação física e assim por diante. E se já está, eu sei que nutrição, né, foram os primeiros a começar a levantar essa bandeira, né? Tem vários nutricionistas aí com uma posição mais size-friendly. E queria saber, no meio de vocês, se já está rolando essa discussão aí mais amigável. Para quem não conhece, só saber um pouquinho também. Sim, a nutrição é um pouco mais difundido, né? A nutrição acho que também compartilho da mesma percepção que a Flávia, de que foi talvez o grupo aí que começou em termos de profissionais da saúde a falar um pouco mais disso. Na nutrição a gente toma muita porrada mesmo, estou acostumado a tomar porrada. Eu aprendi nesses 11 anos que eu falo sobre isso a conseguir refletir, ter bons argumentos sobre isso. Eu também faço uma métrica dizendo que logo que eu descobri sobre esses temas de uma fala um pouco inflamada e um pouco animal sobre isso, por assim dizer. E hoje eu acho que eu consigo refletir com mais sobriedade. E, para além disso, eu também tenho uma posição privilegiada, né? Então, eu dou muitas aulas, assim, principalmente em pós-graduação, especialização. Então, estou na posição privilegiada de professor, né? Então, eu tenho aí um momento onde eu consigo ler argumentos e todas essas coisas, mas é sempre uma dinâmica interessante. Tem uma questão que sempre aparece nas aulas, é assim, e se a pessoa... Não, mas e se a pessoa precisar de fato emagrecer? Eu sempre faço uma pergunta enquanto nutricionista e professor daquele dia, que é: o que é que você faria de diferente se essa pessoa disser que ela quer emagrecer ou se ela não quer emagrecer? Se eu diria para ela, se ela quiser emagrecer, ela vai comer menos doce, se ela não quiser, ela vai comer mais doce. Se ela quiser emagrecer, ela vai comer menos salada, se ela não quiser, ela vai comer mais salada. Qual é a diferença? Nenhuma. Nenhuma mesmo, porque a alimentação, pensando do ponto de vista equilibrado, que ela se concebe, e cultural, porém com as suas micro-individualidades que cada pessoa tem, ela não foi feita, ela não foi pensada para manipular corpos. A gente tem uma ideia, ela foi colocada nesse lugar de que a gente come para ter um corpo X ou para ter um corpo Y, mas a alimentação ela não foi feita para isso. Portanto, a gente vai comer o nosso saudável, e aí o saudável tem uma questão cultural e também tem uma dimensão individual, que a gente ajuda a pessoa a descobrir qual é esse saudável. Ele não é tão óbvio como parece ser. Parece que a alimentação é óbvia, mas ela não é nada óbvia. Aliás, eu acho que o fato de ela parecer tão óbvia, que faz ela tão difícil, parece assim, ao mesmo tempo que todo mundo sabe, ninguém sabe. E aí tem questão social de grana, tem questões políticas de política pública. Por exemplo, vou dar um exemplo bom aqui, se é para ser polêmico. Comer comidas orgânicas, no geral, é mais saudável para todo mundo. Mas eu controlo a política de agrotóxicos que é implantada, por exemplo, neste país? Indiretamente, talvez eu até tenha controlado quando eu escolhi votar ou não votar, mas diretamente eu não escolho sobre isso. Então, por mais que eu queira, eu esbarro num outro fator, que é: eu tenho grana para comprar o alimento orgânico que é aqui, e isso é uma coisa que a gente não escolhe. Eu não escolhi ter nascido na cidade de Tiradentes. Eu não escolhi ter nascido em Jardins. Eu não escolhi ter nascido em Pinheiros. Isso a gente não escolhe. Portanto, a gente está fadado a algumas questões da alimentação que a gente não escolhe. Não é por isso necessariamente que a gente é vítima, mas esses são fatores considerados quando a gente vai pensar no que é alimentação saudável para a pessoa. Porque, como eu sempre digo, a alimentação saudável é a alimentação possível. Se ela não é possível, é porque ela não é saudável. Na educação física é difícil. Porque a gente tem uma questão que quem entra para fazer o curso de educação física, normalmente, ele vem de... Ele queria ser atleta, ou queria ser atleta e sempre teve uma modalidade X que praticou a vida toda, ou treinou muito na academia, adora treinar e quer aprender a treinar sozinho.
sozinho. Então, grande parte do que tem nas salas dos cursos de educação física é isso. Então, as crenças já vêm de antes e elas vão se perpetuando. O que a gente vê assim, a gente dá alguns cursos, a gente tem agora um curso interdisciplinar no Rio de transtornos alimentares, a gente tem visto crescer a procura de educadores físicos, crescer assim, era 1, agora tem 3, mas eles não tinham procura. Então, ter essa procura, eu acho que já é um passo. O que eu sempre digo para as pessoas que eu dou aula é que elas precisam entender o que se passa com elas para que elas possam questionar o profissional que vai atender elas no novo momento. Porque se ela não entende do corpo dela, o profissional chega e fala para ela, você precisa fazer com o peso X, e ela sabe que o peso X não dá, ela vira para ele e fala não, ou ela finge que vai e faz o que ela sabe que dá para fazer. Mas isso ela só consegue se ela conhece o que é dela, o corpo dela, a alimentação dela, as dores dela, a força dela, tudo dela. Então a gente precisa criar, eu acho que quando a gente faz um evento como esse, a gente precisa atingir 2 tipos de pessoas. As pessoas gordas que sim têm que ter o conhecimento para que elas possam reclamar, e as pessoas que não são gordas, para que elas entendam que isso existe, porque se não chegar do lado de fora, vai continuar no submundo, né? Então, não adianta eu falar, ai que ótimo, mas se as pessoas que não são, continuar, mas não sou gorda, então tudo bem, eu não preciso saber de nada, ou eu entro ali, eu sento ali, eu caio ali naquela máquina. Então a gente precisa ter essa conscientização. O que eu faço com as minhas alunas, eu fico ali, eu sou o cérebro, uma voz pensante dentro da cabeça delas, assim, eu fico falando, e eu percebo que elas vão notando as falas de fora. Ela fala, você viu que aquela pessoa fica o tempo inteiro falando de comida porque ela não come? Você viu que aquela pessoa falou que ela não comeu um pão de queijo, mas não comeu um pão de queijo é um negócio tão chato, né? Então, se você consegue atingir pessoas próximas para que elas identifiquem essas falas que causam sim esses problemas em outras pessoas, isso começa a diminuir. No campo da educação física é um caminho bem longo ainda. Porque na faculdade a gente não tem nada que fale de saúde mental, na faculdade a gente não tem nada que fale de transtorno alimentar, na faculdade a gente não tem nada que fale de pessoa gorda, não tem. Né? A gente está muito ligado ainda ao esporte, ao desempenho, então ainda é um caminho a se trilhar muito grande. Mas ainda se moda ainda, não? Não, né? Não, acho que eles caminham. Eles têm os moldes ainda na faculdade até os 38, 42 no máximo. E aí os estudantes que querem fazer plus size, eles saem da caixinha. Sério, a gente tem casos de... Eu mesma já vi, o professor não atende, ele não vem falar comigo, ele está falando com a menina que está lá, a Miss Fitness que está lá. O cara está lá treinando, o cara que nunca treinou, ele não vai lá na terceira, ele fala, eu não vou pedir ajuda, ele se machuca porque ele pediu ajuda. Não vai mais porque não põe a roupa, porque a calça enrola, porque a calça não cabe, porque você vai com uma roupa popular, e as pessoas... Então tem todas essas coisas que enquanto a gente não tirar um pouco do estigma, tanto da pessoa que é gorda quanto da pessoa que não é, fica difícil. Então assim, a gente sempre diz que se você puder, faça o seu movimento fora da academia. A academia traz muitas crises identitárias, assim, de por que eu não sou daquele tamanho, ou por que ela é daquele jeito e eu não sou, por que ela conseguiu ter peso muito grande. Quando você fala pra gente sair da academia, o que você indica, assim, por exemplo? O que a gente precisa fazer para uma questão de saúde é movimento. O corpo foi feito para ser movimentado. Tanto que quanto menos movimento a gente faz, mais problemas a gente cria para a nossa saúde. Então, é realmente descobrir o que você gosta de fazer. Eu gosto de subir escada. Mas beleza, então no metrô, em vez de eu pegar a escada rolante, eu vou para a escada fixa. Eu gosto de caminhar no parque, porque o parque eu saio do ambiente que eu estou, então eu vou. Na hora do meu almoço, eu consigo terminar o meu almoço e ir na rua dar uma voltinha? Eu consigo. Adoro música. Coloca música na sua casa e vai dançar. Você sozinha na sua casa, é só um movimento. Mas quando você está passando roupa, você está movimentando. Quando você está passando pano no chão, você está fazendo movimento. A gente tem um caso emblemático no Greco, que uma das meninas falava, eu odiava passar o rodinho no box. A partir do momento que eu descobri que aquilo era um momento que eu faria fazer atividade física, do pouquíssimo tempo que eu fazia, eu comecei a olhar o rodinho do box com outros olhos.
Então, se a gente enxergar a atividade física nos momentos que a gente tem na vida, a gente vai ver que nem todo mundo é sedentário. Então, falar, eu sou sedentário é mesmo. Como você fez para chegar aqui? Aí você do metrô e vem andando. Já sedentário, você já não é. Não, se você pega a cadeira de roda lá no metrô, vem aqui, alguém te deixa aqui, te carrega no colo até aqui dentro. Então, tem movimento. A gente só precisa identificar qual é o movimento que faz bem. Você gosta de zumba? Vai pra zumba. Se você não gosta da zumba, dança na sua casa. Você gosta de subir escada, suba. Gosta de passear, passeia, anda com o seu cachorro. Você não precisa estar na academia para fazer uma atividade. É que fica muito normatizado, óbvio, né? Quanto mais gente vai fazer, melhor. Principalmente os que pagam e não vão. Nem sabe. Então, assim, não paguem mais, não fiquem dando dinheiro pro povo. Vai lá na rua. Tem muita coisa que dá para fazer fora. Você não precisa estar lá dentro. E o ambiente é muito contaminador. Você vai ouvir a pessoa falando que não pode mais, mas isso aí, mas 3 quilos porque eu não comi tal coisa essa semana. Aí você fala, nossa, mas eu comi tal coisa, por isso que eu não consigo emagrecer. Tem estudos do Biggest Loser, os grandes perdedores, eles têm depressões fortíssimas depois, porque eles não conseguem, aquilo é muito violento, uma perda de peso muito violenta, que você não... São os hábitos. A gente precisa mudar hábitos. Então, se você começa, hoje você caminhou 10 minutos, você fala, nossa, é gostoso, de como você caminha 15? E vira 15, um dia vira 20, um dia você faz, outro dia não, se você está cansado, não faça. E tudo bem, você tira a obrigação. Existe uma questão social nisso da academia que é muito pesada. A academia não é barata, ela não é voltada para pessoas que têm filhos, por exemplo. Você tem filhos, você tem que cuidar de 2 filhos, você tem que estudar ou trabalhar fora. Você pega trânsito. Em que momento do seu dia a dia você vai acrescentar 2 horas para você sair e ir para um lugar fechado e fazer? Isso é saudável? Você tem que se desdobrar todo, você vai ter que mudar toda a sua rotina para acrescentar uma coisa. É saudável? É saudável você falar para alguém que recebe um salário mínimo que ele vai ter que pagar 10% do salário dele numa academia? Isso é saudável? Isso é saúde? É saúde que eles estão vendendo? Você está falando para alguém que não tem dinheiro, falar, não, mas você está errado porque você não está pagando. Enfim, gente, isso me irrita, porque as pessoas não percebem todos os meandros que se tem quando se fala de saúde e quando se fala de alimentação. Gente, dentro da psicologia, a gente tem visto assim, um movimento muito legal. Eu falo isso muito feliz, eu sei que é uma parcela muito pequena, mas são de pessoas que eu conheço. Recentemente, umas 2 semanas atrás, né, eu vi um grupo no WhatsApp com só psicólogos que trabalham no body positive, né, que são psicólogos que são size friendly, e a gente tem um grupo chamado mesmo Psicólogos Body Positive. São psicólogos de várias regiões do Brasil e daqui de São Paulo também, de várias regiões, leste, sul, oeste. E a gente começou a fazer essa troca de informações, né? E aí, há 2 semanas atrás, eu postei no Instagram, né, os nossos contatos para quem quisesse. E esse post ele teve assim um boom, porque foi parar em youtubers que compartilharam, um monte de gente começou a compartilhar aquele folder. E eu fiquei super feliz que as pessoas começaram a aparecer e falaram assim, nossa, que legal, eu também atendo, eu também sou psicóloga, eu também sou nutri, eu também atendo isso, eu também atendo essas pessoas, eu gosto desse tema, coloca meu nome aí também. E aí eu comecei a criar um destaque no meu Instagram só com profissionais que não são gordofóbicos. E aí as pessoas vão lá e falam assim, putz, eu queria aqui em Salvador, não tem? Eu falo, eu começo a procurar, eu mando mensagem para alguma seguidora que é de Salvador, que você conhece alguém, sei lá, me dá uma luz, me indica uma pessoa que você conhece, ou que alguma amiga sua foi e você curtiu, para que eu coloque também para que essa rede aumente e as pessoas passem a ter orientação com médicos, profissionais de saúde, ginecologistas que tenham esse olhar empático. Eu percebo que a gente não aprende a ser empático na faculdade. A empatia está em nós, porque tem muitos profissionais de todas as nossas áreas que eles não são. E aí a gente aprende a ser empático lá dentro. Eu percebo que dentro da psicologia tem muito psicólogo sim de gordofóbico que não tem empatia. Se a pessoa não arranja uma pessoa ou um namorado porque ela está gorda e não emagrece, só.
E aí também tem o outro lado, que é o lado que eu vejo assim, né, desse grupo, de cada vez mais psicólogos que vão aparecendo, que eles tratam a pessoa gorda para que ela se olhe com mais carinho, sabe? Que a gente entenda que tá tudo bem ser quem a gente é e a gente pode ser feliz sendo gorda. Né? A gente tira aquela ideia que só o magro é feliz, o gordo é uma pessoa triste. Não é assim. Né? Aqui dentro do pote você vê o quanto tem de gente feliz. Né? E aí a gente tira aquela ideia que a gente não precisa emagrecer para fazer alguma coisa. Né? A gente pode ser quem a gente é hoje, tendo o corpo que a gente tem. E que a gente é muito capaz de fazer uma caminhada, né? De sair para viajar, de curtir com a família, de estar com as pessoas, de comer bem, né? Ou comer um lanche, comer uma salada, comer qualquer coisa. Né? E ter essa visão. Assim. Então a gente, dentro da psicologia, a gente é muito otimista nesse ponto. Né? Pelo menos a galera que a gente conversa, mas troca muito. Na faculdade a gente também não aprende, né, sobre corpo. Não tem. Então a gente está vindo com essa ideia falando, sei lá, a gente tinha que fazer uma pós sobre isso, alguma coisa voltada para a pessoa gorda, porque ainda falta. Né? A gente aprende só sobre o corpo normal, que é o padrão, normalmente, porque a gente é o padrão, né? E aí a gente está fora da bolha, né? E a gente está na nossa bolha quietinha, e a gente que está aqui produzindo a ideia hoje de que não, a gente também existe. E a gente pode fazer tudo que a gente quiser. Isso. Bom, na medicina, nem vou falar, gente, porque... Vamos sair chorando. Não, olha, é terrível porque assim, já vem aquela coisa de se é gorda é porque vai dar tudo errado. Ah, com certeza ele tem pressão alta, ele tem diabetes, ele tem artrose, ele tem não sei o quê. Putz, fazer cirurgia de engorda é um horror, porque não... Se não tem hoje, vai ter daqui a pouco. Isso. Então assim, a gente não somos simpáticos nem um pouco. Né? E a gente aprende isso. Todos os meus professores eram gordos, mas todos eles falavam mal de gordo. Era impressionante isso. Então, assim, é um negócio. E é ruim. É ruim porque você etiqueta. Eu tenho, assim, eu mexo com grávida, eu sou obstetra, e eu tenho um monte de paciente que vem, doutora, ninguém quer me tratar porque eu sou gorda. Aí o que eu tenho com ela? Nada. Então, mas você atende essas gordas, meu, dá problema, vai ter pressão alta. Eu não tenho problema, gente. São as minhas melhores pacientes, faz tudo direitinho, tá ótimo. Aí, nem pressão alta, às vezes eu chego na maternidade e o pessoal, mas o que ela tem? Nada. Como ela não tem nada? Eu falo, não, ela tem que ser filho, só isso. Entendeu? Então, assim, e é impressionante, porque as pessoas, na medicina a gente acha que tem um problema. Né? Então, a etiqueta. Por isso que eu pergunto. Eu aprendi. A minha empatia vem da pergunta. Eu sempre pergunto, isso é um problema? Isso não é um problema? Você faz o quê? Você come o quê? Você gosta de quê? Porque eu não sou obrigada a saber tudo seu, né? E aliás, eu nem quero fazer isso, porque isso dá muito trabalho. Né? Não, psicólogo, psicólogo, né? Então, assim, eu vou tratar. E às vezes você cria um problema que nem existe, né? Então o médico é. Porque, olha, é pra acabar com a cabeça de cada um. E assim, você vai num reumato. É gordo. Você vai no cardiologista. É porque você tá gordo. Você vai na gineco. Candidíase é porque você tá gorda. Sabe? A minha mãe, ela tratou a vida inteira no cardiologista lá em Santos, que era atleta, maratonista. E toda vez que ela ia lá, ele, você precisa emagrecer, você tá uma gorda, não sei o quê. Ele teve um AVC que ele quase morreu. E ele era atleta. Não, eu tenho paciente atleta, então eu tenho uma paciente que é esgrimista. Ela tá toda ferrada, porque ela é super atleta, mas ela só trabalha essa parte de cima aqui, ó. Aí tá com tendinite, sinusite, lignite, todas as cosites, tudo aqui. Então assim, gente, é etiqueta, né? É o label. É isso, né? Medicina é fogo. Eu acho que a gente precisa melhorar muito mesmo. O médico é super preconceituoso. O médico se acha. A gente acha que a gente é super. Não, mas o que eu tô falando. Aí o cara vai lá e faz tudo errado. Eu sei, eu faço tudo errado. Entendeu? Então quem sou eu para julgar quem tá aqui na minha frente? Né? Então, assim, a gente tem que parar com isso. E eu acho que a empatia cresce disso. De você também, se tem defeitos,
As pessoas todas têm defeitos, e vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar isso. Atrapalha, não atrapalha? É isso, né? Mas, não sabe, medicina é um horror. Pode ir. Eu queria só compartilhar, né, que essa questão da medicina é bem preocupante, porque eu, por exemplo, tive a primeira gravidez aos 25, a segunda aos 27, com 100 quilos mais ou menos, e aí você vê, né, a segunda está aqui, e aí a segunda. E aí eu não, né, aquela coisa de, vai perder peso, não consegui fazer a laqueadura depois, porque, não pode, não dá, custa mais, você só tem 2, não sei o quê, mas você precisa tomar cuidado, você precisa emagrecer, e aí o tempo passou e eu tive mais uma, com 103 quilos, não tive nada na gravidez, absolutamente nada, nem pressão alta, nada. O pai está aqui também, pode e o que eu acho muito preocupante é que as minhas amigas também que estão na condição de peso, sobrepeso, elas sempre falam, mas como é que você conseguiu? A gente tem que emagrecer para poder engravidar. Eu falei, olha, não, né? O que a gente precisa é ter a consciência do nosso corpo. Porque é a primeira coisa que as pessoas falam, né? Que os médicos falam, mas você vai ter filho, você já está com 100 quilos, você vai engordar uns 30, né? Porque daí já joga lá pela praga, né? Você vai engordar mais uns 30, e aí você já imaginou, você pode ter uma pré-eclâmpsia, que ninguém sabe o que é isso, né? Porque a gente não é da medicina, aí joga no Google e quer saber. E assim, eu tô com ela, tô com 46 agora, mas fico que nem uma menininha ainda, e não coloquei o tio porque a médica falou pra mim que eu colocar o tio eu preciso emagrecer porque eu sou muito gordinha. Ou seja, você não tem opção, né? Ou seja, daqui a pouco tá com 10 filhos. Eu com 46. Daqui a pouco tá com 10 filhos. Não, aí daqui a pouco você chega no médico e fala, você tem televisão em casa? Sexo, não tem problema. Mas o médico Excepcional e faz direcionar para você. Pois então, e você acaba somando, né? Você só engravida porque você está em equilíbrio. Pois é. Entendeu? Então, assim, se você conseguiu engravidar com 100 quilos está bom pra você. Porque quando você tá fora, aí você não ovula. Aí, se você tá muito magra, se você tá muito gorda, aí seu corpo saiu do prumo, ele vai optar por não ovular. E aí você não engravida. Agora, se você tá menstruando, você engravidou, aonde que tá o problema? Pois é, entendeu? 46 E que alternativa te deram? Não me Nenhuma, deram, né? nenhuma. É só emagrecer. Eu tenho que emagrecer para colocar o DIU, porque se eu tentar fazer uma laqueadura agora, eu não consigo porque eu estou muito acima do peso. E eu fiquei imaginando, né? Poxa, eu vou ter uns 4 já. Então é uma coisa muito frustrante, é isso que a gente está falando. A opção, quando você está no sobrepeso, é 0, né? Mas ninguém se põe no seu lugar. Não, o médico não se põe no seu lugar. O que eu posso fazer para ajudar? É isso, é empatia. É isso. Esse é o problema mesmo. Pode falar. Na verdade, é uma dúvida, acho, para todos. Eu sou nutricionista, eu atuo na área de alimentação escolar, então minha formação foi toda clínica e do hospital eu resolvi trabalhar com o público e dentro da área escolar eu trabalho com crianças e adolescentes e além disso, sempre gordinho. Então fiz a faculdade de nutrição e sempre sofri na pele a questão do você entrou no curso para emagrecer, você entrou no curso porque tem transtorno, o que acontece, né? E eu acho que é muito importante porque há algum tempo eu já conheço o POP, eu acho que é um evento que integra como profissional da saúde, trabalhando com crianças e adolescentes. No mês onde a gente fala de prevenção de suicídio, eu queria saber como que vocês, na posição prática de vocês, como que vocês estão trabalhando hoje a questão do diagnóstico, por exemplo, porque o pai vê o filho com sobrepeso, ele vê um adolescente com uma dificuldade e eles buscam resposta nos N profissionais de saúde. Eu imagino que tem a expectativa do profissional, do pai e a expectativa do próprio aluno, paciente, enfim. Como que vocês lidam na prática, assim, basicamente, com esse acerto? Assim, para a nutrição a gente trabalha com IMC, a gente trabalha com algumas faixas de corte, como isso é sensível, né, e delicado? Se vocês pudessem compartilhar um pouquinho, porque eu vejo muito dessa expectativa deles. Ele tem que emagrecer, viu, Nutri? Então eles colocam essa responsabilidade e o
10 anos que a mãe colocou lá para fazer atividade física porque ela achava que ela fazia pouco. Ela achava que ela fazia pouco. Né? Então tem também essa questão de o pai atleta que acha que o filho não pode engordar. A mãe que sempre quis ser bailarina e a filha não pode comer tal coisa. Meu filho não pode comer açúcar, meu filho não pode isso, meu filho não pode aquilo. Você vai criando crianças que desde muito novas têm problema com o corpo. Né? Então, eu já ouvi de meninas olharem para Sabrina Sato, uma menina de 7 anos, e falar, olha, não balança nada. Eu pensei, não tinha que olhar isso, não tinha que olhar. Tem criança preocupada com celulite, tem criança preocupada com engordar. Então, eu não posso comer uma bala porque engorda, mas porque isso está em todos os lugares. Eu acho que, primeiramente, a informação contrária também tem que estar em todos os lugares. Porque agora as crianças cada vez mais cedo têm acesso à internet. Então, se a gente, ao mesmo tempo que a gente tem essa informação lá disponível para eles, se aquilo estiver incomodando, eles podem achar alguém que é como eles e que sofreu a pressão do pai e que não tem esse problema, e eles acham os seus iguais, e acham pessoas que possam atender e aquilo que aquele jovem, aquela criança quer. Criança é muito difícil, não tem como separar do pai. Mas o adolescente, você ainda consegue ter um certo distanciamento para você conversar, porque eles também têm um pouco mais de crítica e tudo mais. Mas é difícil, né? Porque tem... Então, o César deve saber melhor que eu, com o Gabi também, tem a influência dos pais. Mas a gente vê criança muito nova tendo que entrar na academia. Né? Então, não pode engordar, não pode isso, não pode aquilo, porque tem a crença do pai, a crença da mãe, que vai passando. Mas eu acho que o Instagram, o Facebook está morrendo, mas o Instagram, a internet, ela tem um papel muito importante para isso, porque eles estão buscando lá. Eles estão buscando aqueles que podem justificar o que eles querem, né? Não só o que o pai quer. Eu acho que, pelo menos na minha parte da atividade física, eu acho que a internet é o melhor lugar que você pode colocar, já que tem tanta coisa contrária. A gente não tem muito o que fazer, não, na nossa parte. Tem o céu e o inferno na internet. Então, sim, exatamente. É isso que eu falei. Como tem o ambiente. Sim. Você nunca vai ver a pessoa só pela pessoa. Então, para você dar um diagnóstico, você não vai dar o diagnóstico, esta criança é obesa. Não. Deixa eu ver os pais. O que vocês fazem? Como é que vocês comem? E é dali que você vai tirar. Essa criança que já é cobrada, porque por uma frustração mesmo da mãe, uma coisa que você vai ter que tratar multi. Você precisa do psicólogo, você precisa do nutri, você precisa do educador. Então, assim, hoje é difícil uma pessoa só para cuidar. É um ambiente inteiro que você tem que mudar. Né? Então, assim, por isso que é importante conhecer. Você precisa conhecer o ambiente da criança, do adolescente, da pessoa, porque você sempre vai ver alguns vícios ali. E é ali que você vai tentar ter que fazer. Come muita bolacha. Ninguém mais na casa vai comer bolacha. Por quê? Não adianta. Só você, que não, porque você está gordo. Entendeu? Então, isso tudo é toxicidade do próprio ambiente, que isso também precisa ser mudado e a gente precisa identificar. O diagnóstico, geralmente, a depressão, a obesidade, é um diagnóstico. Agora, como ele chegou lá? Isso é super importante. Esse como chegou lá é que a gente precisa ir atrás. É por isso que precisa de mais gente. Criança e adolescente não chega lá sozinha. Até porque a influência dos pais ela é 100%, né? A gente percebe na criação, né? Uma criança de 5 anos, ela tem como espelho 100% os pais dela. E aí, se a mãe usa fitness, o que será dessa criança? O que será que essa criança entende como alimentação saudável? Ela acha que a farinha de linhaça é uma alimentação saudável, não comer arroz e feijão com bife? Porque o arroz, Deus me livre, engorda. E a carne, meu Deus, comer carne depois das 18 horas, engordei 300 quilos a mais. Então, assim, a criança ela já vem com aquela ideia de que se a mãe e o pai ensinam para ela dessa forma, às vezes só lá na adolescência ela vai ver que era errado, às vezes só na vida adulta que ela vai entender o quanto isso fez mal para ela. Eu trabalho com a abordagem da psicanálise, eu gosto muito desse voltar mesmo, dos traumas da infância, de você ver assim, crianças que falam, nossa, a mamãe disse que eu não posso engordar, e aí você olha e você fala, você tem 4 anos, o que é ser gordo para você?
sabe? Como que você, com 4 anos, tem que estar preocupado em brincar, gastar energia, zoar a casa, riscar a parede, no giz, você está preocupado em não ser gordo? É muito problemático, sabe? Assim, e aí você olha e você fala, imagina lá no futuro, se agora ela já não se desvincular disso, como que ela vai ser? Né? E o quanto que ela vai carregar, né, do peso de que ela pode ser uma criança errada se ela for gorda. E quanto a mãe vai anular um filho por ele ser gordo. Né? Tipo assim, meu filho você tá gordinho, né? Não tá gordinho, não tem que ser. Né? A mãe bota toda aquela carga emocional que ela também, né, não soube lidar, e aí você vê que isso vem passando de geração em geração. Esse é o pior bullying. Eu acho que o pior bullying é o dos pais. Eu acho que a pior crítica, e você pode falar com diversas pessoas, principalmente as mulheres que têm muita pressão estética, né, que é aquela assim, nossa, se você for gordo do jeito que você é, você nunca vai arrumar um namorado. E aí você fala, pô, você nunca vai trabalhar, você nunca vai casar, você nunca vai fazer nada, você nunca vai ter nada porque você é gordo. E aí a criança e o adolescente nasce, cresce com aquilo na cabeça e fica, caramba, eu sou muito errado. Se hoje ninguém me ama, é porque eu sou gorda. Porque minha mãe disse isso pra mim e eu acredito na minha mãe. Porque minha mãe não mente. Imagina contestar a mãe, né? Entendeu? Mães não mentem, pais não mentem. Fazer depois dos 40 anos. Então, assim, não, mas tem gente que assim, só depois dos 30 que entende tudo isso. Que aí vai pra terapia e descobre e fala, nossa, meu, foi por causa da minha mãe que eu passei isso. Por causa do meu pai que eu tive isso. Olha o tanto de tempo que a pessoa sofreu, achando que ela estava errada. Né? Então, é um trabalho muito longo. Quanto antes começa, melhor. Mas nem todo mundo tem esse estalo de começar. Certo? Pensando em responder essa pergunta sem transformar isso num debate técnico. O debate técnico da nutrição, que eu quero dizer. Primeiro, eu acho importante explicar uma coisa. Quando o colega que também é nutricionista trouxe, ela traz uma angústia que assim, eu ouço em 20 de cada 10 aulas que eu dou, que é assim, eu gostaria muito de trabalhar de uma maneira diferente, mas eu sou massacrada pela cultura do emagrecimento, que as pessoas estão querendo que eu faça isso comigo, que você faça isso comigo. Então, a angústia da maioria dos profissionais da nutrição, isso eu acho importante colocar esse cenário. Então, assim, eu sou nutricionista, eu quero trabalhar de outra maneira, mas aí 20 pessoas que eu atendo nos dias, 20 pessoas vêm, eu preciso emagrecer muito, você tem que emagrecer agora, você tem agora. E o profissional cansado também em algum cenário, acaba falando, bom, tá muito difícil remar contra a maré, chega, basta. E aí aperta o botão ejetar, né? E aí tem poucos sobreviventes dentro dessa maré, dessa historinha. Primeiro que eu acho que criança e adolescente é um público interessante de trabalhar nesse sentido, porque os diagnósticos nutricionais, eu coloco entre aspas, porque os diagnósticos nutricionais na verdade são diagnósticos antropométricos, né? Eles são diagnósticos baseados no peso e na altura. E o nutricional a gente está falando de nutrientes, então não necessariamente uma coisa é o sinônimo da outra, mas o que a gente tem nos manuais hoje é esse diagnóstico nutricional. O diagnóstico nutricional, quando a gente pega o manual da OMS, a tradução que foi feita do manual da OMS para o Ministério da Saúde, mesmo que a gente já tem alguns problemas. Por exemplo, algumas traduções que antes eram de desnutrição, no manual antigo, que agora elas viraram o nome de magreza. Então é assim, seu filho tem magreza. Eu fico sempre imaginando o impacto desse diagnóstico para a pessoa. Não, seu filho tem magreza. Nossa, ufa, graças a Deus, ele é ótimo. Esse diagnóstico antes era desnutrição, só para vocês entenderem do que a gente está falando. Mas hoje mudou esse nome. Isso é uma questão semântica de tradução que fizeram e é polêmico e problemático só esse ponto. Segundo, aqui no próprio manual da OMS, contradizendo aí, fazendo alguns pontos de conflito aí com algumas políticas públicas, indica que a avaliação desse diagnóstico antropométrico não seja feita apenas por um ponto na curva. Então, apenas uma visita e uma aferição de peso e estatura dessa pessoa, eu não posso avaliar como é que está esse estado nutricional, que na verdade é antropométrico. Eu preciso de no mínimo 2 para conseguir observar a trajetória. E a trajetória, ela diz o que para mim? Como este peso ele está se comportando. Qualquer peso que esteja se comportando de uma maneira estranha, para mais ou para menos, ou seja, num mês ele estava assim, no outro ele está assim, ou num mês ele estava assim, no outro ele está assim, isso é um problema. E aí a gente vai olhar o que é que está causando esse problema. Não é como se alguém chegasse, por exemplo, com uma alergia na pele e você dissesse assim, passa uma maquiagem para
para resolver isso, porque acaba com essa história. É mais ou menos como a gente tenta fazer quando a gente tenta resolver o problema do peso pelo peso, ponto. Segundo ponto, é um desafio lidar com os pais. Eu diria que, enquanto nutricionista, é menos produtivo tentar desconstruir isso no primeiro momento e mais produtivo desconstruir ao longo do acompanhamento. Então a minha experiência é assim, tente gastar menos energia desconstruindo assim, não, ele não precisa perder peso no primeiro momento, tente desconstruir essa ideia ao longo do acompanhamento. Isso vai ser zero produtivo, 90% das pessoas fazem assim, beleza, essa nutricionista não pode me ajudar, beijo, tchau. E aí vai embora. Então na verdade o que é que eu preciso fazer com essa criança? Porque a minha intervenção vai ser na alimentação. E aí o que a gente precisa apontar para essa pessoa é quais são as questões da alimentação que a gente ali poderia fazer algum improvement. E ao longo do tempo ir apontando essas discrepâncias. Do tipo, quem come bolo é só fulano que é magro e o irmão dele que é gordo não come bolo. Por que o fulano que é magro é ok comer bolo e o fulano que é gordo não? Porque o bolo engorda. Pera, o bolo engorda? Vamos comer bolo agora e pesar na balança para ver se o nosso peso vai mudar. Então, ajudando a fazer algumas micro desconstruções nesse sentido. Acho que é o máximo que eu consigo. A dificuldade, na verdade, eu acho que, claro, num cenário perfeito, interdisciplinar, onde todo mundo se conversa, eu acho que isso é muito produtivo a longo prazo. Eu acredito e confio nisso. O César estava no Congresso de Nutrição, onde particularmente já aberto um espaço para falar sobre sobrepeso, obesidade. Para mim, ainda o termo gordo, ainda, até para a nossa cultura, é pejorativo. Então, até como profissional, eu fico todo tentando me avaliar. Mas eu acho que essa dificuldade de saber se alguém está produzindo conteúdo nisso, se tem alguém pensando em avaliar de outra forma, se tem alguém avaliando, se tem alguma avaliação subjetiva que eu já possa considerar. Porque essa coisa de classificação, para os profissionais que atendem as pessoas, elas querem resultado, né? Então é muito, eu concordo, eu tento conduzir dessa forma, acho que eu partilho bem. Nada para trabalhar é isso, mas é o que a gente fala, assim, eu não trabalho com estética, se a pessoa quer muito só a estética, eu não vou atendê-la. Eu não vou atendê-la. Então, mas nossa, então pode ser que eu perdi um aluno, mas era dinheiro e tal, não sei o quê. Como disse uma colega nossa, sempre aparece. Então, assim, não tire o seu foco e o objetivo que você tem na sua profissão, porque o mercado vai te jogar aquilo que a sociedade quer. Veio, se aquilo não é o que você quer trabalhar, não trabalhe. Se você acha que dá para você trabalhar, você vai, como o César falou, criando, e aí é seu, do conhecimento que você tem daquela pessoa e do seu conhecimento técnico da nutrição, aquilo que você consegue fazer para mudar aquela pessoa, a mudar os hábitos daquela criança, daquele adolescente. É o que eu tento fazer. Eu já chego falando, eu trabalho com estética, não dou exercício do crossfit, não dou exercícios da moda. Eu trabalho assim, assim, assim. Quer, não quer, não tem. Então, te digo, tem campo para a gente trabalhar, mas a gente precisa não desistir, porque desistir é mais fácil. Mas aí todo mundo quer emagrecer, então vou atender quem quer emagrecer. Veja se essa pessoa que quer emagrecer, ela tem alguma vertentezinha ali que você consegue conduzir para o outro lado. Porque pode ser que você ajude ela a perder peso, mas desconstruindo outras coisas. Então o que a gente não pode é, se a gente está remando contra a maré, não deixa a maré te levar, porque é mais fácil. Mas aí a gente precisa remar contra a maré para a gente continuar ganhando esse espaço que a gente tem aqui hoje. É assim, pessoal, é que o que a Camila está contando, eu acho que é interessante quando você trabalha num nível de atenção num serviço particular, isso é possível. Quando você trabalha no nível SUS, por exemplo, quando eu estava no NASF, eu tinha uma consciência de que assim, eu sou o único nutricionista que essa pessoa pode ter na maioria das vezes. Então que eu vou precisar me adequar de qualquer maneira para todas as pessoas de todos os públicos, de todos os gêneros. Então, quando a gente trabalha em equipamentos públicos, esse é o cenário em que a gente se vê. O que eu diria em termos de outros instrumentos para avaliar, o que é que eu estou trabalhando? Qual é o problema em termos diagnósticos dessa pessoa? Tem um manual muito legal, se não me engano, que é da SBAN, que ele propõe alguns diagnósticos nutricionais, de fato. Por exemplo, baixo consumo em frutas, legumes e verduras, consumo excessivo de alimentos doces, crenças inadequadas sobre alimentação.
E aí dá pra gente conseguir, uma vez que a gente faz um screening de qual é o problema real da pessoa, de a gente conseguir avaliar, beleza, se as pessoas tinham baixo consumo, o que é um baixo consumo? Ela não comia nunca e agora ela come uma vez, eu consigo mostrar isso também de resultado para a pessoa, porque isso também é importante para ela. Ok, se o resultado não necessariamente é o peso, qual é o resultado que eu estou esperando? Gente, só porque a gente já se estendeu um pouquinho mais do que o horário, mas está interessante. Eu vou pedir uma consideração final para cada um e vocês deixarem os contatos. Eu vou só dar um parênteses aqui sobre isso de infância. De fato, todas as mulheres que eu entrevistei, todas, sem exceção, começou a falar de peso quando tinha pelo menos 7 anos. Todas, sem exceção. Não teve uma exceção, e eu falei com mais de 50 mulheres. Então, é uma questão para ser discutida no futuro próximo, mas, enfim, considerações finais, gente. E seus contatos para as pessoas que queiram seguir, etc, etc. Perfeito, gente. Eu queria agradecer o momento que vocês separaram para a gente discutir sobre isso. Discutir mais ativamente ou mais passivamente, não importa. Até quem não está aqui presente, quem está pelas redes sociais também. Eu acho um debate extremamente importante, que ele precisa existir. E eu acho que a saúde ainda está muito aquém desse debate, ela fica muito presa no debate doença não é doença, que eu acho que ele é um debate válido sim, mas eu acho que se limitar a isso para poder pensar num atendimento inclusivo para a pessoa gorda é pointless, precisa demais. Assim, essa pessoa, independente do que quer que eu considere ali, ela é uma pessoa, ela não é um diagnóstico ambulante. Ela é uma pessoa e ela comparece lá, e essa pessoa precisa de cuidado, assim como qualquer outra pessoa. E eu tenho os instrumentos necessários, duros e também leves, quando eu falo duro, equipamento e também o meu diálogo de falar com essas pessoas. Se eu não tenho, porque todas as pessoas, a gente vive numa cultura que ela é gordofóbica, se eu não tenho, a gente pode ler sobre isso. Quem é da saúde, eu super recomendo a temática de estigma em relação ao peso, estigma da obesidade em alguns momentos. Eu acho que traz muitas referências e instrumentos para a gente que são interessantes para trabalhar em relação a isso. Meu contato, meu Instagram está ali, bonitinho, fofinho. Quem quiser, eu trabalho hoje em consultório particular, eu infelizmente não trabalho mais no SUS. O SUS ele é muito legal, mas infelizmente também demanda um tempo muito grande da gente. Então eu não consegui administrar as duas funções e hoje, infelizmente, ou felizmente, eu estou só no consultório particular. Consultório que também foi pensado, enfim, né? Toda vez que eu brinco com consultório assim, desde o banquinho que a pessoa vai sentar, eu fui lá, fabricando, até quanto aguenta de peso este banquinho, né? Até o prédio que a gente escolheu, teremos um prédio que não temos catraca neste prédio, né? O elevador, qual o tamanho do elevador para a pessoa entrar, o banheiro, enfim, minimamente a gente tenta ser o mais inclusivo possível. Vira e mexe tem um insight para nossa, a gente não tinha pensado nisso e a gente vai tentando melhorar sempre, tá? Mas quem quiser contato, porque melhorar a relação com a comida é para todo mundo, independente do peso. O nutricionista não é o profissional que emagrece pessoas, embora todo mundo ache que sim. O nutricionista é o profissional que ajuda as pessoas a melhorarem a questão delas com a comida, se é que há alguma questão, né? Então é isso. O meu contato também está lá. E para quem quiser trocar ideias e conversar, acho que a gente, quanto mais a gente expandir essa rede de contatos, para que mais pessoas tenham acesso a outras pessoas que trabalham nessa mesma linha, acho que a gente vai ampliando isso. E a gente vai além dos eventos específicos, né? A gente deixar isso mais abrangente. Então, se alguém quiser, só grita lá. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, queria agradecer a todo mundo que assistiu online. minha rede pelo Instagram vocês me encontram como @gabiminez, também. Quem tiver interesse em fazer parte do grupo terapêutico Gordas em Terapia, falem comigo pelo arroba. Ainda estou fazendo triagem com algumas meninas, né? Mas eu tenho intenção de fazer pelo menos 2 grupos no começo. Eu atendo próximo ao metrô na Rosa, então é bem fácil acesso. Metrô, então facilita para todo mundo. Procurem terapia, mesmo que vocês não tenham grana para pagar. Lá dentro do meu Instagram também tem uma lista, tá, de terapia gratuita ou de baixo custo também. Eu sou muito voltada para isso, porque eu acredito que a gente tem uma saúde mental e a gente tendo uma cabeça boa para a gente lidar com as coisas, a gente consegue aumentar
muita ideia errada que a gente cresceu tendo sobre a gente, né? E o outro que se lê. É isso. Bom, ginecologista, gente. 50% da população está passando um dia da gente. Eu tenho meu Instagram, doutora Karen, estou no Facebook, tenho no YouTube, tenho um canal onde eu falo de um monte de coisa, de grilos de mulheres. Falo sobre informações, então homens também podem assistir, né? Então, e eu gosto dessa interatividade de pergunta, pode mandar no Instagram, pode mandar no Facebook, pode mandar no YouTube, onde vocês quiserem, que eu gosto de falar. E é justamente assim, para tentar ver se a gente quebra um pouco desses nossos tabus e dessas etiquetas que todo mundo gosta de pôr em todo mundo, né? Obrigada, viu, gente? Para fechar mesmo, eu vou estar ficando bem no Instagram e eu acho que é isso, assim, quanto mais a gente falar sobre o assunto, é melhor para todo mundo, assim, então é melhor, é chato, às vezes você vai ser a pessoa chata da sala, eu sou a pessoa chata da minha família, eu sou a pessoa chata do médico, eu sou a pessoa chata quando eu estou entrevistando alguém, porque é isso que a gente tem que ser num momento para começar a falar e para isso mudar. Eu queria que a gente saísse daqui e tivesse o mundo mudado. Eu queria mesmo, seria meu sonho. A gente acordar amanhã, segunda-feira, todos os hospitais têm marca do tamanho correto, todos os médicos sabem falar com pessoas gordas como se elas fossem pessoas e não como se elas fossem uma doença, mas isso ainda não está acontecendo. Para isso acontecer, a gente tem que de fato falar. E obrigada, Flávia, pelo espaço. Que mesa!